Você já conhece o supermercado Chibata? Além da qualidade oferecida pela rede, a unidade em Ferraz de Vasconcelos conta com 4.000 metros de área de venda com 30 pontos de check-out para atendimento, lanchonete e restaurante no local, onde todos os dias é servido almoço das 11 às 15 horas com um cardápio variado. Além disso, o supermercado oferece 9 lojas de conveniência com diversos tipos de serviço, 2 pontos de caixa eletrônico 24 horas e uma casa lotérica. Quem vem fazer compras de carro não precisa se preocupar. O Chibata possui cerca de 400 vagas de estacionamento, sendo 300 só na área interna, com câmeras de segurança em toda a extensão do local. O acesso à loja é facilitado por rampas e um elevador, visando garantir o conforto dos nossos clientes. Este amplo espaço funciona de segunda a sábado, das 8 às 22 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. Chibata, de família para família. Bom dia, boa tarde, boa noite a você do outro lado da telinha. Meu nome é Jairzinho, estamos de volta no quadro Cenário de Notícias aqui pela TV Cenário, dando sequência à série de entrevista com os vereadores eleitos que vão representar nossa cidade nos próximos 4 anos. Hoje aqui ele, meu amigo Aparecido Marabras, Aparecido Nascimento, José Aparecido Nascimento, é conhecido como Aparecido Marabras, tem 48 anos de idade, casado com a minha amiga também, vereadora, né, que está no mandato atualmente, Maria Simplício, tem 2 filhos, o Jonathan, 19 anos, e a Jenny, de 22 anos. Hoje aqui no estúdio da TV Cenário, ele, meu amigo Aparecido Marabras. Bom dia, Aparecido. Bom dia. Tudo bem? Graças a Deus, bem. Muito contente de ter você aqui, parabéns, e eu gostaria que antes da gente bater um papo, desse um alô aí para quem está te assistindo. Olá, povo, né, que está nos assistindo aqui através da TV Cenário, meu bom dia, e agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez e ao mesmo tempo agradecer a todos vocês ouvintes pelo voto de confiança dado a mim aí nas urnas. Muito obrigado. É isso aí, Aparecido. A campanha, sabemos que não foi fácil, esse ano foi um ano atípico, né, para todo mundo. Sim. Inclusive para você, eu tenho certeza. Eu gostaria de você falasse como foi a sua campanha, se você baseou em quê, e 1.001 votos. Depois vai falar o motivo desse 1.001 votos que eu vou deixar você falar. Correto, perfeito. Então, Jair, eu acho que toda a campanha é difícil, né? Ela traz aí grandes problemas, desafios pela frente, né? Essa não foi diferente, até porque nós estávamos adaptados a uma campanha de 3 meses, né? E tivemos que se adaptar a uma campanha de 30 dias, né? Então, não foi fácil, mas graças a Deus, né? Deu tudo certo, é importante que estamos aí vitoriosos, né? E eu tenho só a agradecer a Deus e as pessoas que acreditaram na gente aí, né? Aparecido, eu percebi que assim, na sua campanha, você há muitos anos atrás, você iniciou sua carreira política, foi vereador por 2 mandatos, né? Com a sua esposa, e a gente percebe muito assim, você fez uma campanha diferenciada, né? Eu sou muito das redes sociais, né? E eu não vi muito pouca coisa sua nas redes sociais, no Facebook, na internet. E você, mesmo assim, você continuou com sua média de voto que você sempre teve, a sua esposa também. O que se dá sempre quando você sai? A sua primeira eleição, que eu sei que você não ganhou, mas era bem no início mesmo, de lá pra cá, as pessoas te valorizam muito pelo seu lado seu de articulador, mas o que se dá esses 1.001 votos que você conquistou este ano? Então, Jorginho, eu acredito que é em virtude ao trabalho de base. De fato, eu sou bastante ruim na questão da mídia, né? Não trabalho muito bem essa questão do Facebook, né? Da internet, né? Mas, na verdade, a gente faz, por outro lado, um trabalho muito próximo à comunidade. A gente dialoga muito com a comunidade e a gente não faz apenas no período da eleição. A gente sempre está ali presente, conversando e ouvindo os problemas da população. E isso facilitou com que realmente tivesse um trabalho, né, aí bem sucedido. Então, eu acredito que o resultado dessa votação de 1.001 votos foi por conta dessa relação com a população, do diálogo com o povo. A população, né, fez a parte dela. A cidade estava ansiando para a gente mudar, né? Tava todo mundo querendo a mudança, querendo que novos vereadores assumissem a Câmara no ano que vem, e a população entendeu e fez isso. 70% da Câmara, hoje, atual, é de novos vereadores. Só aqueles que tiveram condições, que já têm um trabalho de base, como é o seu caso, conseguiu voltar. Eu digo voltar porque a sua esposa estava na mesma coisa que fosse você, né? Então eu estou avaliando como o mandato já seria seu. 70% foi mudado.
estava dentro do que você imaginava essa mudança, ou foi além da sua expectativa de 70% de mudança? Eu acho que estava dentro da expectativa, até porque o cenário, não de Ferraz político, mas o cenário nacional exige e pede isso, porque nós vivemos momentos complicados na história política do Brasil, e a população ela está desgostosa com a classe política, é uma grande verdade. E aí é claro que realmente isso foi uma resposta do povo nas urnas. Se você observar, Jairzinho, nós temos tido resultados como esse aqui em Ferraz Vasconcelos no Brasil inteiro. Não foi só em Ferraz, não no Alto Tietê apenas. Então isso é uma resposta da população diante da sua indignação. Tá certo? E o povo se sente fragilizado, o povo se sente desrespeitado e, portanto, ela respondeu na urna. Agora, para mim não é novidade, até porque um companheiro nosso, né, numa outra ocasião, teve aqui também na TV Cenário, junto com você. Em seguida eu vim fazer também um debate sobre a questão do cenário político nacional, e você havia me interrogado. E o Augustinho, do sindicato, havia previsto que a Câmara ia ter uma mudança nessa ordem de 70%. Né? E até foi matéria do jornal Cenário e também da TV Cenário. E de fato se concretizou o que realmente estava previsto por esse companheiro. Né? No seu caso específico, Aparecido, você é do Partido dos Trabalhadores, do PT. O PT atualmente vem tido um desgaste muito grande na mídia nacional por conta de tudo que tem acontecido. Tendo em vista também que o candidato a prefeito do seu partido foi, assim, na minha opinião, meu amigo, mas ele foi muito mal votado na cidade. Se eu não me engano, a chapa do PT toda deu em torno de 8 mil votos na cidade. Sim. E ele teve 2.000 e poucos 900, votos, 2.900 votos. Então, assim, foi muito mal. Mas você não sofreu muito esse desgaste, né? Porque você se elegeu. Eu tinha muito medo disso acontecer, porque eu gosto de você como ser humano. E eu pensei que esse desgaste do PT também poderia afetar você. O que você tem a dizer sobre esse quadro geral do PT aqui no nosso município? Então, Jardim, eu acho que política não dá para fazer experiência. Ou você tem um trabalho e vai para o enfrentamento e você disputa de igual para igual, ou você não disputa, né? Simples assim. E o PT, de fato, né, tem tido baixas a nível nacional, mas graças a bom Deus, né, e a população de Ferraz Vasconcelos soube reconhecer, né, o valor que tem o PT da cidade de Ferraz Vasconcelos. E por essa razão, nós tivemos 8.050 votos, o que coloca a gente do Partido dos Trabalhadores de igual para igual aos grandes partidos que existem na cidade. Então, o PT hoje está entre os 3 maiores partidos da cidade de Ferraz Vasconcelos. Se você pegar, por exemplo, o PMDB do prefeito Isidro, fizeram 2 vereadores, e ele é a máquina, ele é o poder. Ele fez 2 vereadores, não é isso? Isso. Né? Você pega o PSB do ex-prefeito Jorge, também fizeram 2. E o PT está no mesmo patamar. Então mostra a grandeza. Agora, é claro que, de fato, o resultado desses votos é porque a cidade de Ferraz tem uma característica petista. Então, esse é o fenômeno, esse é o resultado. Agora, por outro lado, a nível nacional, há de se concordar e de reconhecer que o PT realmente teve grandes quedas, grandes baixas, né? Mas esse processo é um processo muito natural que vai servir e vai trazer ao povo uma reflexão também. Porque eu acredito, sinceramente falando, que a população, ela pode até aplaudir o golpe. Ela pode até aplaudir. Como aplaudiram, foram para as ruas da nossa cidade, pintaram a cara e foram lá, contrário, favorável ao afastamento da companheira Dilma, etc. Tal, né? Isso é legal, isso é democracia. O povo aplaude o golpe. O que o povo não aplaude fazer com que realmente nós continuemos uma política de retrocesso, né? Então, eu quero dizer com isso que a gente está no caminho certo, a população está no caminho certo e a população vai saber fazer as avaliações. Eu acho que se o poder emana do povo para o povo, não temos que respeitar a vontade do povo. Entendi. Mas assim, Aparecido, voltando ao Célio. Meu amigo Célio Santos foi candidato ao PT pelo partido. A chapa do PT fez 8.005 votos. Né, 8.050, né? 8.050 votos aqui em Ferraz, né? Ele teve 2.900 votos. Isso. Isso quer dizer que o grupo que apoiou os vereadores não fechou com ele. No que se dá isso? É um nome muito novo, sem experiência na cidade, ou foi uma rejeição de ter lançado o nome dele dentro do partido? Então, Jardim, o nome do Célio não é um nome ruim, até porque o nome dele não se encontra no Serasa da política, né? É um nome que dá para ser trabalhado, mas eu acho que foi uma coisa muito de imediato. É uma coisa que precisaria ser lapidado anteriormente. Isso não aconteceu até porque não tivemos tempo. E veio a acontecer que a disputa do Célio na cidade de Ferraz Vasconcelos culminou-se com um escândalo político generalizado no Brasil inteiro.
né? Para a gente poder levar o Célio como uma proposta, uma alternativa de condições de disputa com as demais forças políticas da cidade, tinha que se trabalhar isso pelo menos uns 1 ano, 2 anos antes. Então, eu acho que muitas pessoas que se colocaram como candidato a vereador, não que não aderiu ao projeto do Célio Santos, mas pensou, olha, eu preciso fazer uma política para a cidade de Ferraz de Vasconcelos. E, definitivamente, talvez não é o momento. Então, eu acho que o Célio tem aí um longo caminho pela frente para pavimentar, para construir, para aproximar das pessoas, dialogar, avaliar onde errou, onde acertou e fazer uma construção política a longo prazo. Pelo que eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, mas eu acho que você pode não se responder, que era hoje, por exemplo, era para vocês fazerem parte do grupo vencedor da cidade, porque o Zé Biruta ganhou a eleição para prefeito e parece que ele fez um convite ao PT, ao Célio Santos, para ser vice dele. Foi só especulação ou isso foi verdade, Aparecido? Então, eu acredito que isso não tenha acontecido. Eu penso, não afirmo, né? De que o Zé tenha procurado o Célio Santos, né? Mas, assim, eu penso da seguinte maneira. Se o Zé procurou também, é legítimo, é democrático, ele é o prefeito da cidade hoje, eleito, tem legitimidade para isso, porém, a gente tem que tomar um cuidado. Né? E qual o cuidado que eu aponto? É que a gente, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente seja candidato, que nem no seu caso, você foi muito bem votado, teve uma votação expressiva, né? Mostrou que você tem carinho do povo, respeito do povo e com certeza será futuro vereador da cidade. Né? Eu tenho fé nisso e acredito nisso. Porém, eu quase cheguei lá, mas não chegou, você não vai votar na Câmara. Você não vai decidir a vida da cidade. Então, eu acho que o prefeito eleito tem que procurar aqueles que realmente terão o poder do voto e decidir quem realmente vai construir um projeto de aproximação e fazer aquilo que interessa à população de Ferraz de Vasconcelos. Então, seja aqui em Ferraz, seja em Suzano, seja em Brasília, seja nos seus estados, eu acho que o prefeito ou o governador, né, eleito, que tem o cargo executivo em suas mãos, ele tem que fazer a articulação correta e ele não pode errar, porque o povo não perdoa erro. Tá certo. Hoje aqui o inteligentíssimo e meu amigo Aparecido Marabras, que tem a leitura, assim, completa da nossa cidade. Eu gosto de conversar com pessoas que conhecem a raiz de Ferraz de Vasconcelos. O Aparecido Marabras, eu conheço bem a história dele, me recordo da primeira eleição que ele disputou, que ele ganhou. As pessoas falavam que ele era doido, ficava andando na cidade aí sem carro, praticamente com o sapato furado, batendo em porta, sem um carro para andar. É isso mesmo. E ganhou a eleição. Aparecido, parabéns aí pela sua história. Eu respeito muito. Sabe por quê? Eu não gosto de ficar puxando saco de político, não, mas eu gosto de falar das pessoas que eu tenho carinho, porque eu sei a raiz. Eu sei como que a pessoa trabalha, eu sei como você trabalha, e eu fico muito contente de você ganhar essa eleição, né? Vamos falar um pouquinho agora do majoritário. Tivemos uma eleição difícil, estranha, né? Porque foi atípica demais. Todas as pesquisas, né, as registradas que eu até divulguei, mostravam o Zé Biruta sempre em terceiro lugar. É claro que eu não vi a pesquisa do Zé, mas eu acompanhei a pesquisa do Isidro, a pesquisa da Elaine. E o Zé foi lá e ganhou a eleição e colocou praticamente 10 mil votos na frente do segundo colocado, que foi o Isidro. E o que se dá isso? No que você acredita que foi o fator principal do Zé Biruta ter ganho a eleição este ano? Então, Jorginho, na verdade, o doutor Jorge foi prefeito, né? Por 2 mandatos, a doutora Elaine vem na condição de prefeita pela cidade de Ferraz de Vasconcelos. Aí também o Isidro coloca na condição de prefeito e o Zé também, né, que já esteve prefeito e volta novamente à disputa. O que ocorre? Simplesmente polarizou o debate em 2 pessoas. Elaine e Isidro, Isidro e Elaine. O foco, o epicentro da política de Ferraz baseou-se nisso. E o Zé Biruta ficou solto. Neutro, no meio. Neutro, na pista, correndo sozinho. Então, nisso, a população, enquanto os dois discutiam, debatiam, né, o Zé Biruta teve uma estrada pela frente para ele caminhar sozinho. E aí fez com que realmente ele tivesse a votação. E o povo faz a avaliação da seguinte maneira: olha, eu não quero alguém que brigue, eu quero alguém que trabalhe. É isso aí. Tá certo? Então, os dois debatendo os assuntos e pautas importantes para a cidade, mas deixou de uma certa forma o Zé livre. E o Zé correu e acabou sendo vitorioso com uma votação aí expressiva. O Aparecido sempre com essa lisura, né, de falar das coisas que aconteceram na cidade, mas de uma forma que não afete os candidatos. Mas na realidade, Aparecido, foi uma briga mesmo nas redes sociais. Os caras saíram praticamente na porrada. O Isidro e Elaine. Era peso pesado. É por isso que você tem amizade com todo mundo te respeita, né? Mas a realidade foi pancadaria mesmo nas redes sociais. O Zé Biruta quietinho, vai lá no posto de Ipiranga.
E acabou levando, infelizmente era isso, né? Então, aí o Zé Biruta aparece com a mão estendida, né? E o homem de paz, né? Assim como tivemos um dia o Lulinha Paz e Amor, tivemos o Birutinha Paz e Amor. É verdade, ganhei a eleição. É isso aí. Hoje nós estamos aqui com o meu amigo, eu gosto muito do Aparecido, eu não canso de falar isso, porque de verdade sempre me respeitou o meu trabalho. Eu acho que a vida é reciprocidade, né? A via de mão dupla, ela vai e volta. Ele sempre me respeitou, desde quando eu trabalhava lá na Pernambuco, com meu escritóriozinho pequenininho, meu jornal mensal pequenininho, você sempre me valorizou. E sempre fui lá. Sempre foi lá, e eu não esqueço essas coisas, viu, Aparecido? Aqui as portas do cenário tá escancarada para você e pro seu grupo, a hora que você quiser, pra sua esposa, tá? Obrigado. Vamos lá pro segundo bloco, né? E daqui a pouquinho a gente vai falar agora sobre quais são as pretensões do Aparecido na próxima gestão aí. Fique com Deus e daqui a pouquinho a gente tá voltando. É um minuto, hein? Você já conhece o supermercado Chibata? Além da qualidade oferecida pela rede, a unidade em Ferraz de Vasconcelos conta com 4.000 metros de área de venda com 30 pontos de check-out para atendimento, lanchonete e restaurante no local, onde todos os dias é servido almoço das 11 às 15 horas com um cardápio variado. Além disso, o supermercado oferece 9 lojas de conveniência com diversos tipos de serviço, 2 pontos de caixa eletrônico 24 horas e uma casa lotérica. Quem vem fazer compras de carro não precisa se preocupar. O Chibata possui cerca de 400 vagas de estacionamento, sendo 300 só na área interna, com câmeras de segurança em toda a extensão do local. O acesso à loja é facilitado por rampas e um elevador, visando garantir o conforto dos nossos clientes. Este amplo espaço funciona de segunda a sábado, das 8 às 22 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. Chibata, de família para família. Vacilo Chibata. Estamos de volta com o quadro Cenário de Notícias e hoje com o meu amigo Aparecido Marabraz, vereador eleito em 1001 votos, ele que é do Partido dos Trabalhadores, ele é casado com a Maria Simplício, né, a atual vereadora do mandato, 2 filhos, o Jonathan de 19 anos e a Jenny de 22 anos. Primeiro bloco falamos um pouco da campanha, falamos um pouco do jeito que foi feita a campanha do Aparecido e outras coisas mais. Agora nós vamos falar sobre a gestão e sobre a conversa que estão tendo agora os vereadores eleitos sobre o novo presidente da casa. E eu vou explicar para vocês que este ano vai ser muito interessante a disputa, porque envolve outras coisas a mais, além de assumir o mandato aí, presidência da Câmara. Aparecido, vamos lá. Ganhou a eleição, 17 vereadores, entre os 17 a maioria são novos, 4 eu acho que já teve mandatos, né? E estão definindo, né, a mudança aí para a escolha do presidente. A cidade mudou, 70% dos vereadores hoje são novos. Né? Então, eu estava conversando com os outros vereadores eleitos que estiveram aqui, referente à escolha. Se eles vão colocar uma pessoa nova como presidente ou outro candidato, outro vereador que já teve mandato. Parece que é um consenso entre eles de colocar uma pessoa de primeiro mandato. Né? Eu queria depois saber o que você acha disso. E também, assim, existe um boato, eu sei que existe um processo com o Zé Biruta, onde ele responde, né, eu acho que ele participou da eleição através de uma liminar, que ele conseguiu participar, mas corre o risco, não estou falando isso que vai acontecer, porque ele ganhou com voto popular, e foi legítimo o que ele fez, mas há um risco dele não assumir em janeiro por conta dessa liminar, se for derrubada. E se isso acontecer, novas eleições, porque terá novas eleições, não será o segundo colocado, por conta do número de pessoas que não votaram este ano. Então a lei é bem clara em dizer que passou aí de 20 mil pessoas que não votaram na cidade, então isso não dá base para o segundo assumir. Então quem assumiria a prefeitura seria o presidente da Câmara, porque as novas eleições seriam em março. Né? Então seriam 2 disputas meio que internas aí referente a isso. Então gostaria que você falasse um pouco sobre esse assunto. Então,
os comentários que correm na cidade e até nas instâncias superiores é que de fato existe grande possibilidade de 50% para acontecer de que o Zé não seja o prefeito da cidade e tenha as novas eleições. Eu acredito particularmente que o Zé toma posse dia 1º de janeiro. Eu acredito piamente isso, né? Só que no decorrer desse período entre janeiro a março, pode ocorrer que ele tenha um parecer do Ministério Público Federal pedindo o afastamento dele do cargo. E aí tenha-se novas eleições. Caso haja novas eleições, é claro, é um novo cenário. Só que nesse novo cenário não tem que disputar a eleição proporcional que é para vereador. Não. A questão é apenas para majoritário, o que significa que nós vamos ter um segundo turno. É um segundo turno. É um segundo turno, com eliminação de um candidato. E aí, é claro... E não podendo entrar mais ninguém, só aqueles que participaram. E não podendo entrar mais ninguém. Então, o que eu acho que vai acontecer, né, é que, de fato, a população está ansiosa, está preocupada. E eu, da minha parte, eu penso o seguinte, o Jair, é que a população foi para a urna e elegeu o prefeito. E com a votação esmagadora. E quando a gente fala de justiça, né, o que é justiça? Justiça é você fazer ela acontecer onde ela deve existir de fato. E aí você pega a população que foi para as urnas, votaram por Zé, não foram enganadas, elas foram conscientes. E aí cancela essas eleições e faz novas eleições. A pergunta é, essa população que foi para a urna foi respeitada? É uma pergunta que tem que se fazer. Segundo, se o Zé era improbo, ele não podia ser candidato, por que permitiu então a inserção dele na urna? Verdade. Não, primeiro deixa ele ganhar, depois caça o direito de ser político, de ser prefeito. Eu acho que é brincar com a consciência das pessoas, com a cidadania das pessoas. Então eu acho que a gente tem que avaliar com carinho. Eu não vou dizer se ele deve ficar, se ele deve ter novas eleições, se não deve ter novas eleições. Eu acho que aí cabe a gente fazer uma reflexão. Eu acho que ele foi eleito pelo povo e com uma votação expressiva. Pega a votação do Jorge Abissanra quando foi eleito prefeito, qual foi a diferença do segundo colocado? Pega, quando o Dr. Jorge venceu o Zé nas urnas... Só na segunda vez que ele disputou, que é ele, né? Que ele estourou. Tal. Mas eu acho que é incoerente. Eu acho que a justiça devia... Não, se eu não posso disputar a eleição, não insire meu nome na urna. Não deixa a pessoa votar para mim. Deixa a pessoa votar, depois nula o voto da pessoa. Eu acho que a justiça não pode fazer isso. Penso eu. Sobre a presidência? Com relação à presidência, Jair, eu acho que, assim, o prefeito que está em exercício, que é o Isidro, vai ter que exercitar bastante, né? O Dr. Jorge também, como líder político, vai ter que exercitar bastante. Quem tem interesse na disputa futura, e se houver essa disputa, eu acho que a presidência da Câmara é um canal que vai facilitar o trabalho desses futuros candidatos a prefeito para esse novo pleito. Entendi. Mas em relação do novo, os 70% novos de primeiro mandato e os 4 aí que já tiveram mandato, sobre a presidência da Câmara, qual que é a sua opinião referente aí? Então, Jair, Você é candidato? Não sou candidato a presidente da Câmara, não sou candidato, tá certo? Não tenho interesse em ser presidente da Câmara, né? Aliás, nunca tive interesse em ser presidente da Câmara, mas eu quero ficar tranquilo, quero respirar, eu quero pensar e refletir. E depois, quando chegar o momento certo, no dia 1º de janeiro, eu vou estar reunindo a minha base que me elegeu e ver o que eles pensam, o que eles acham. Se eu devo escolher e quem devo escolher. Tá certo. Aparecido Marabras aqui na TV Cenário. Você em casa aí também que quer aparecer, que quer mostrar um pouco do seu talento, você liga no 4674-2593. Você também, né, que tem um problema no seu bairro, o programa Fala Leitor continua. Liga aqui que eu vou até você e apontar os problemas que acontecem aí no seu bairro. Vamos falar de um assunto bem polêmico aqui, né? Quero dizer que eu respeito muito a história de todo mundo, de todos os prefeitos que passaram por aqui, mas eu trabalho com comunicação, e comunicação é mostrar tudo aquilo que acontece na nossa cidade, então a gente tem que bater nesse assunto. Respeito também o prefeito que está afastado, agora cassado, o mandato que é o do Filó, Assir Filó, meu amigo, né? Não tenho nada contra a pessoa dele, mas é política. Eu tenho que falar sobre um assunto que há uns tempos atrás ele postou na internet, referente a algumas coisas de alguns vereadores que teve pedido dinheiro lá para extorquido, segundo ele, a prefeitura municipal. Logo após, né, a Câmara também ter cassado e ter, como se diz,
votado contra as contas, né, dele e com isso pode culminar de ele ficar 8 anos inelegível. Não sei se foi por conta deste motivo, mas o fato é, ele postou na página pessoal dele no Facebook que alguns vereadores estariam recebendo dinheiro dele por fora. Gostaria de saber, Aparecido, o que você acha disso, se isso afeta de alguma maneira a Casa de Leis, ou se ele fez isso no momento que ele estava nervoso. Então, já é assim, primeiro eu penso da seguinte maneira. A Maria Simplício, a minha esposa, que hoje é vereadora na Câmara, juntamente com alguns outros vereadores, incluindo eles o Cláudio, o Tonho e o Edson Cura, eles protocolizaram denúncias no Ministério Público Municipal, Estadual e Federal contra o Assir dos Santos. Cabe a quem acusa, naquela ocasião, Maria Simplício, Cláudio, Edson Cury e Tonho, cabe a quem acusa, no caso, eles acusavam o Filó, o ônus da prova. Porque o Ministério Público não vai acatar uma denúncia contra qualquer prefeito sem ter prova. Mas o fato de ter acatado a denúncia, ela está intransitada e julgada. Não quer dizer que o prefeito Assir dos Santos, ele é ladrão, ele rouba, ele é bandido. Até porque está em trânsito, não julgado. Então, portanto, até que a justiça determina a sentença dele, se ele cometeu ou não um crime, ele é inocente perante a lei, que é a presunção da inocência. Mas todo vereador que tem o seu papel fundamental de fiscalizador e representante do povo, tem esse direito de fiscalizar e, se entender que deva fazer a denúncia, fazer a denúncia. Onde que a Maria Simplício e esses vereadores a quais citei aqui fizeram a denúncia? No Facebook? Não. Se você entrar lá no Facebook, não vai ver uma nota da Maria Simplício falando contra o Filó. O Aparecido Marabras, em nenhum momento foi no Facebook falar de Filó. Tá certo? Nas redes sociais. Por quê? Porque as redes sociais não é um canal de denúncia a improbidade ou crimes políticos. Se faz nos órgãos competentes. E ela foi nos órgãos competentes, junto com os demais vereadores. Muito que bem. Se de fato ela fez uma acusação, ou eles fizeram uma acusação leviana, caberia a quem é acusado entrar com um pedido de calúnia e difamação. Isso não aconteceu. Primeiro isso. 2. Quando tiveram uma votação na Câmara em que votava-se favorável ao prefeito para que ele se afastasse na Câmara de Ferraz, isso há uns 7, 8 meses atrás, qual foi o posicionamento da Maria Simplício e demais vereadores? Que o prefeito se afastasse do cargo de prefeito na cidade. 14 vereadores, isso, tá certo? Votaram favorável à permanência do Assir dos Santos na frente do Executivo. A Maria Simplício, minha esposa, foi uma das que também votou com coerência. Porque como ela faz a denúncia contra o prefeito, de repente, ela vota para ele ficar. É incoerente. Não pode ter 2 pesos, 2 medidas. Tem que ter uma linha de raciocínio lógico. E o povo não é besta, o povo é inteligente. Tá certo? Terceiro, agora teve a conta do prefeito que foi rejeitada na Câmara. Certo? Pelo Tribunal de Contas. São duas coisas distintas, diferentes. A Maria Simplício podia ter ido lá e votado contra o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Podia ter votado. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Só que a população também não ia entender. E como a Maria já tinha votado contra ele, para ele ser afastado do poder, ela entendeu que ela deveria votar favorável ao Tribunal de Contas e contra o Filó. É um direito que lhe cabe, que está a seu favor. E ela assim fez. Eu acho que se o Filó tivesse uma denúncia, de fato, contra os vereadores, que ele procurasse o Ministério Público, não as redes sociais. Verdade. Porque não vai acontecer, nem agora, em nenhum outro momento da história, justiça, né, ele procurando nas redes sociais. Penso dessa forma. Agora, com relação... ele fala, mas o Juracy e outros vereadores roubam. Mas calminha, quando a Dilma escolheu ministros e os ministros cometeram delitos nas suas pastas, a Dilma foi julgada porque o ministro roubou. E tanto é que ela foi afastada do cargo de presidenta, mas se ela quiser ser governadora, ela pode. Porque os direitos políticos não foram cassados. Então quer dizer, não, olha, eu vou caçar a Dilma porque eu não gosto dela, mas ela pode ser presidenta novamente se ela quiser, porque ela não cometeu nenhum crime. A justiça disse isso. Certo? Mas de uma certa forma, querendo ou não querendo, ela foi punida porque ela saiu do poder. Porque alguém no governo dela cometeu prática ilícita. Agora, mas quem indicou essas pessoas para fazer parte do governo dela, se não ela própria? Verdade. Se hoje nós tivemos o secretário de governo, que foi o Juracy, que na minha opinião, um bom secretário de governo, foi secretário de saúde, que na minha opinião, um bom secretário de saúde. Aí, quem indicou ele? Se não o chefe do executivo, ou ele foi lá por vontade própria? Não, quando é a Dilma, que é a presidenta, e o ministro dela rouba, ela tem que ser cassada. E quando, de fato, um secretário do prefeito pratica um ilícito,
o prefeito fica ileso. Então, quando eu falo que o fulano de tal ou determinadas pessoas são ladrão, ele está se arrumando prova para si próprio. Então tem que tomar cuidado com isso daí. Então eu penso que tem que deixar que a justiça faça a justiça. Se o Ministério Público quiser inocentá-lo, ele vai ser inocente. O fato dele ser reprovado ou não pela Câmara Municipal com relação ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, não quer dizer que ele não possa ser candidato. O Zé é um exemplo vivo de que foi rejeitado as suas contas na Câmara Municipal. Só que os direitos políticos deles não foram cassados. Não foram cassados. E que ele, por liminar, pôde disputar as eleições. Então, se hoje ele acusa pessoas e não tem prova, então isso pode voltar-se contra ele. Por quê? Porque daqui 2 anos, ele pode ser candidato a deputado estadual. É verdade. Ele pode ser candidato a prefeito futuramente. E quem acha que ele está morto politicamente se engana. Não, eu conheço o Filó, tá não. Ah, tá morto. Tá nada. Esquece. Tá certo? Tá queimado. Só se for tomando sol na praia. Mas eu acho Tá que certo? ele repensou depois. Ele tirou as postagens, né? Eu acho que ele esfriou a cabeça, eu acho que ele estava nervoso naquele momento, né? Eu acredito que ele pensou direito e retirou. Claro, depois que refletiu. retirou, porque internet é fogo, né? Você coloca um negocinho, você tira no dia que já printou, já divulgou. Já vai embora, não tem como. como. Eu sei, assim, eu não tenho nada contra a pessoa do Acílio Santos, você sabe, né? sei A disso. minha convivência é muito boa com ele, mas eu acho que a gente tem que saber lidar com essas situações. Política é uma né? coisa. Quantas pessoas já me jogaram pedra em mim? Quantas pessoas já me acusaram? E eu trato essas pessoas da mesma forma. E eu acho que a política é isso. Tá certo. Estamos chegando na parte final aí, né, da nossa conversa, bate-papo aí com o Aparecido Marabras. Ele que se elegeu, né, com 1.001 votos, Partido dos Trabalhadores, casado com a vereadora atual, Maria Simplício. 2 filhos, né, Jonathan, de 19 anos, e a Jenny, de 22 anos. Aparecido, pra gente chegar na parte final e finalizando, eu gostaria que falasse ganhou a eleição, vai assumir agora em janeiro. Como será baseado a sua gestão aí de 4 anos na cidade? Então, eu quero fazer um trabalho diferente dos primeiros, do segundo, até porque o acúmulo de 2 oportunidades que o povo me deu, tanto do primeiro quanto do segundo, me deu mais experiência para saber onde eu errei e onde eu posso acertar. Então, eu quero fazer um mandato participativo, um mandato em que tenha a opinião da população. Eu quero fazer o meu papel como nunca fiz, muito mais forte ainda na questão da representatividade. Eu quero, de fato, trazer bons projetos para a cidade, sugerir ao Poder Executivo que a gente possa buscar uma vocação para a nossa cidade de Ferraz de Vasconcelos, em vista de que em Ferraz de Vasconcelos nós não temos uma vocação comercial, agrícola ou industrial, e trazer para dentro de Ferraz oportunidades. E isso, seja qual for o prefeito, podem 100% contar comigo naquilo que for bom para a nossa população de Ferraz de Vasconcelos. Então eu quero fazer um mandato em que a população caminhe lado a lado. E o meu gabinete, o nosso gabinete, o gabinete do povo, que seja uma extensão das suas casas para que a gente possa ter diálogo e fazer um trabalho maravilhoso. Tá certo. Antes de finalizar, gostaria que você desse as suas considerações finais aí para quem está assistindo. Eu quero mais uma vez, Jair, agradecer aí a oportunidade, né? E dizer que esse meio de comunicação é um meio eficiente, que faz com que as pessoas possam refletir e ao mesmo tempo entender o pensamento da classe política da cidade de Ferraz de Vasconcelos. Então, obrigado por os votos recebidos, 1.001 votos, não são poucos votos, né? E tem pessoas que reclamam, mas eu não tive 1.200, não tive 1.300, não, eu estou feliz por estar na Câmara representando a população de Ferraz de Vasconcelos, que são vocês. E aí dizer que as portas estão abertas e estarei lá a partir de janeiro para trabalhar e fazer o que eu sempre soube fazer, né? Ter dignidade, justiça social e ser comprometido com a causa dos menos favorecidos. Aparecido Marabras, 1.001 utilidade, então. Exatamente, igual Bombril, 1.001 utilidade, Jairzinho. É isso aí. Tá certo. Por hoje ficamos por aqui. Fique com Deus e até mais.